esse convite agora, vou reforçar esse convite. Também no terceiro bloco vou falar novamente sobre esse assunto, dada a importância da data de hoje. Dia 31 de março é uma data cara para a história brasileira. 31 de março de 1964 era instaurado um golpe civil-militar que completamente mudou radicalmente a história do Brasil, na história recente, né? E a partir de 64 até 85, falando no popular, o pau torou, né? E hoje, às 7 horas da noite, no Anfiteatro Garibaldi Brasil, na nossa querida UFAC, vai acontecer um debate a respeito desses 58 anos do golpe de 64. Como é agora o debate lá tem como foco como é que foi esse período da ditadura de 64 a 85 aqui no estado do Acre. Quem organiza esse encontro é o Ministério Público Federal e a Universidade Federal do Acre, como parte de um movimento que acontece em todo o país. Em todos os estados, o Ministério Público Federal e as universidades federais realizam esse encontro, como parte de uma ação do Comitê Nacional da Verdade, né? Então é importante essa reflexão, a nossa UFAC está presente e lembrando essa data e esse processo histórico. Bom, por falar em processo histórico, deixa eu lembrar aqui o que nós conversamos ontem, no início do programa de ontem. A noite de quarta-feira foi uma noite nervosa também, né? Vou fazer aqui uma leitura de uma música de João Bosco, né? Quando ele fala, tá lá um corpo estendido no chão, eu vou lembrar aqui porque preciso lembrar. Estavam lá 3 fake news estendidas no chão, né? Jovens mortos e a situação é óbvia. A comunidade fala uma coisa, o governo entende outra, só que do ponto de vista político houve reação, né? Porque já está prevista a saída de líderes de facção criminosa presos aqui no nosso sistema prisional, vão dar uma passeada fora do estado do Acre. Quando que isso acontece e para onde, ainda não sabemos. Mas sabemos que essa transferência ocorrerá. Então, de um jeito ou de outro, o governo acaba admitindo que a comunidade estava correta. Se não admitiu por meio dos dados e do serviço de inteligência, admitiu pela seara política, né? Porque do ponto de vista político era preciso reagir de alguma forma. E a informação que chega é que as transferências já estão praticamente viabilizadas, só falta executar a transferência. Vamos lá, vamos teimando. Eu acho que é importante ouvir o gestor público, sem dúvida nenhuma. Ouvir o gestor público é fundamental, porque é o gestor público que conduz a política. É ele que executa, então é preciso entender o que ele está pensando. Mas executar a política pública sem ouvir a comunidade, não me parece muito inteligente. Vamos lá. Josimar, presidente do Sindicato dos Extrativistas, é o assunto hoje aqui. Vamos saber como é que o governo do estado tem tratado a comunidade extrativista. Eu quero agradecer a tua presença. Boa tarde. Boa tarde. E aí, Josimar, como é que o extrativismo já esteve, digamos assim, mais presente na agenda do poder público? Há quem critique, há quem lembre com algum tipo de saudade, mas eu queria saber de você, Josimar Ferreira, que representa os extrativistas. Como é que está a situação de quem vive de extrair o que a floresta oferece? Boa tarde mais uma vez, né, Itaã, e telespectadores do seu programa. Hoje, atualmente, estamos representando o Sindicato dos Extrativistas e Trabalhadores Assemelhados de Rio Branco, com muita dificuldade, como você falou, tem momentos históricos que foi a força da borracha, na produção da borracha, do extrativismo, anos atrás, mas hoje o
o cenário é muito dificultoso para quem vive da produção do extrativismo. Por quê? Atualmente, Nunca foi fácil, né? Nunca foi fácil. O cara já está lá na floresta, já é uma dificuldade. Mas quando tem as políticas públicas não auxiliam, não chegam para dar um suporte básico necessário que ele precisa, fica mais difícil. Suporte básico como assim? Hidrovias. As nossas hidrovias são por onde sai a maior parte da castanha, a borracha, e são aí um descaso. Quando Público. você fala descaso, é porque o governo não constrói unidades para vocês fazerem uma espécie de porto ali para vocês descarregarem a produção, é isso? Isso. Porque os nossos rios já são difíceis de trafegar, né? Normalmente. Isso, uma das questões é isso aí, falta de um porto, mas também falta de limpeza nos garapés. Os garapés, quando estão, aí eu vou citar aqui o Vai-se Ver. O Vai-se Ver, a gente... Vai se ver aonde? Aqui no Riozinho, subindo no rumo da reserva Chico Mendes. Certo. Na parte de Rio Branco. E aí, quando chega na época da castanha, eu estive lá agora no meio de janeiro, começo de janeiro, o garapé estava oscilando muito, subia e baixava. Então, nem sai por terra, nem sai por água. E as pessoas ficam naquele expectativa, esperando ou o garapé subir, sobe muito rápido e baixa muito rápido também. Então a gente passou 8 horas, na maior dificuldade, passando por balseiros, pau atravessado. Mas como é que o governo poderia interferir nisso? Qual que seria, nesse caso específico dos igarapés, como é que ele poderia intervir? Ele deveria intervir assim, dentro do setor público, do DERAC, tem um departamento de hidrovias que cuida dessa parte de limpeza e manutenção dos rios, né? Então, quando lá, o exemplo do Vai-se Ver, tem muita produção de castanha, açaí, o açaí de lá não consegue chegar na cidade. Mais de 5.000 latas de açaí é perdido todos os anos porque não chega na cidade, porque quando chega aqui já chega de má qualidade, já chega murcho. E a castanha, quando vem, o pessoal tira lá em cima, bota nos barcos, vem com toda dificuldade, o garapé pega aquela águazinha, eles botam as castanhas no saco e desce de rio abaixo. Só que encontra balseiro, a gente encontrou muito balseiro, pau atravessado, já aconteceu de cair árvores à beira do garapé, em cima do batelão passando, afundar o batelão, o cara perder toda a produção de castanha, o barco fica lá no fundo do rio. Então, essas dificuldades. E precisa ter uma visão do poder público nesse foco aí de dar esse suporte. E já teve? Rapaz... O governo já interveio de maneira que deu um pouco mais de tranquilidade para... Já sim, já teve, bem para trás, já teve intervenção do poder público, gestão, da manutenção anualmente, né, nessas limpezas para poder ser o suporte do produtor, do extrativista que traz seu produto. A gente teve lá na colocação Belém, lá só sai por água. Só sai por água. Nessa época do inverno, a gente, para chegar o rio ele tem uma vagem de uns 40 minutos, que é onde passa o varador. Então, quando aquele lá está seco, as pessoas baixam a água, as pessoas vão com o batelão na maior dificuldade, tem que contestar na frente, abrindo. Eu conversei lá com o seu Luiz, e disse, rapaz, aqui a gente gasta para chegar no riozinho, às vezes 4 dias. 4 dias de... Nós temos algumas imagens, a produção... Olha, isso aí é um pouco o que o Josimar está falando. Ó, isso aí, esse igarapé... É o Vai-se Ver. É o Vai-se Ver? Isso. É um pouco da dificuldade. A nossa equipe, o Sidney Torres e o Jardel Angelim, já fizeram um material muito importante a respeito da extração da castanha e do escoamento da produção da castanha. E eu me lembro que eles passavam por igarapés semelhantes a esses. Então é importante nós relatarmos isso, o Josimar, porque muita gente não tem nem noção de como que esse escoamento se dá. Então a gente vê esse igarapé, que aí está até bom de navegar pelo que está. Agora aí já são os ramais, é isso? Esse aí são os ramais. Esse ramal aí é onde? Esse ramal aí é o Centrinho. Onde fica? Fica na região do Jarinal, lá no quilômetro 72. Olha só a dificuldade que é para você. Isso aí nós estávamos no barco, assim, atravessando isso aí, ó. Agora tu imagina, o cara vem com um batelão carregado de castanha. E o batelão, e às vezes a pessoa fica
sem ter nem como se mexer dentro Com da certeza. estrutura do barco. É Com impressionante certeza. como a dificuldade de se transportar a castanha e o preço não revela o esforço do extrativista, né? Impressionante. Essas cenas, o nosso olhar já calejou. Infelizmente, o nosso olhar já calejou. Essas cenas parece que ficam cada vez mais difíceis de nos sensibilizar. Só quem vive aí é capaz de falar com propriedade, né, Josimar? Com certeza. Aí o camarada está numa motoca, agora Então, vai transportar produtos para poder comercializar com a estrada desse jeito. olha aí a situação. Isso aí é onde? Também? Esse aí também é na região do Centrinho, Jardinal. Tá. Agora, você representa os trabalhadores extrativistas. Queria saber de você o seguinte, nós temos no Acre, aliás, é motivo de orgulho em todo quanto é fórum, a Cooperacre, por exemplo, que é uma cooperativa, uma das maiores do país. De que forma ela pode ajudar, não executando obra, que isso não é papel da Cooperacre, mas na pressão, na capacidade de dialogar com o poder público? Você encontra na Cooperacre algum tipo de parceria ou não? A gente ainda não foi buscar essa parceria, né? Que a gente assumimos o sindicato agora em fevereiro, né? Mas a gente tem sim a intenção de conversar com eles sobre isso. Porque hoje o produtor lá de extrativismo, da castanha, a gente tem muitos quando eles vêm, chega até o sindicato, o cara trouxe um batelão carregado. Quando chega ali no porto, chega o comprador, o atravessador. E o atravessador chega e coloca R$ 50 na lata de castanha do cara. Aí o camarada fica sem perspectiva. Ou vende por esse preço, ou senão vai ter que... É o que ele tem, é o produto que ele tem para gerar uma renda para ele poder levar o mantimento para sua família, né, para seus filhos. Muitas das vezes, dias e dias. Só de gasolina, sabe como é que está o preço aí do combustível? Para subir o rio, 3, 4 dias subindo. Então, a gente tem enfoque de desenvolver um sistema junto, a gente tem buscado parceria junto com a prefeitura, tem buscado, tentando se aproximar do governo para a gente ver essa situação e que possa ser melhorar, desenvolver, agregar mais valor em cima do produto, criando uma cooperativa, desbravando lá junto com eles mesmos, tirar o subproduto. Então isso aí seria uma maneira mais real de agregar valor e sem esses caras virem sofrendo o que eles vêm sofrendo. Olha, nós já estamos, você assumiu em fevereiro, correto? Foi, correto. Isso aí, aquilo ali, aqueles pedaços de madeira ali já é uma espécie de Tampa-buraco. tampa-buraco, né? Isso, que vocês do fazem ali ramal. meio improvisado. Isso, Olha, sei lá no aí. Centrinho. Isso aí já é uma maneira de tapar buraco. Isso. Tapar buraco com esses pedaços de tocos Para aí. evitar o desbarrancamento, o afundamento. Uma espécie para segurar o desbarrancamento, né? Isso. Alguém, depois que você assumiu o sindicato, alguém da Secretaria de Produção e Agronegócio, que agora foi unida, né? Isso. A Secretaria de Agricultura e Pecuária se juntou com a de Produção Familiar. Alguém te procurou? Cara, até então, a gente tem nós que temos procurado eles. Quando a gente foi essa viagem lá no Vai Se Ver, quando eu cheguei, a gente tem uma equipe no sindicato e a gente viu a dificuldade, fizemos documento, oficializamos o governo, o DERAC, a CEPA, lá onde é a Secretaria de Produção, para eles ver essa situação e arrumar os equipamentos para poder melhorar a via de acesso das pessoas. E até então a gente não obteve nenhuma resposta. Foi quando isso? Isso foi meado de janeiro. Nós já estamos em março. Em março vamos caminhar para abril. Caminhando para abril. Para abril. E ninguém te procurou? Ninguém. A gente colocou ofício solicitando corrente de motosserra. As pessoas lá, eles mesmos, a gente combinou com eles, fazer mutirão na beira do rio e chamar os moradores, eles mesmos trabalham. Eles mesmos só querem os equipamentos para gasolina, óleo queimado, essas coisas. E até então a gente não obteve nenhuma resposta do poder público da parte do governo. Você falou a respeito da questão da castanha, a ausência do governo, porque o governo que nós temos é esse que você está relatando aí. Isso. Não é? É esse governo que não procura, que não dialoga. Você diz que você já está como presidente do sindicato, oficializou a todo mundo, mostrou essa situação e já tem passando quase 4 meses e ninguém diz nada. Então o governo é esse, isso. Correto? Então a ausência do governo, no que se refere ao comércio da castanha,
está causando algum problema para o extrativista no que significa, no que se refere a preço, a comercialização? Porque eu estou vendo que tem uma meia dúzia de empresários que estão ganhando dinheiro com castanha aqui. Com certeza. Não é isso? Com certeza. E a falta, justamente a falta dessa ausência do poder público de investimento lá nas bases, lá no setor, na zona rural, para, supomos fazer assim, vamos fazer uma cooperativa, vamos tirar o subproduto, vamos industrializar a castanha, a gente mesmo colocar o produtor. Essas pessoas, eles sonham com isso. Eles têm esse sonho de ganhar mais, viver melhor, e a gente tem levado isso como sindicato, a gente tem colocado isso onde a gente passa, elevando esse modelo. Agora a gente sabe que a gente precisa do apoio do governo e a gente não está tendo. O governo não nos atende, não quer conversa, e quando a gente oficializa, dia 10 agora de março, a gente teve uma agenda na sede da Federação dos Trabalhadores em Agricultura, lá na FETAC. A gente convidou o governo, através do DERAC, a CEINFRA estadual, convidamos o Ministério Público, o INCRA, a CEPA, né? E a Prefeitura também, a gente convidou o prefeito, a CEAGRO, e só quem compareceu lá foi a CEAGRO, na pessoa do seu Iracildes. O governo mandou... O seu Iracildes Caetano? Isso. É o secretário de Agricultura do município de Rio Branco, né? Ele foi lá, ele foi o único, desses órgãos todos, foi o único que compareceu. O único secretário que compareceu. E a CEPA mandou, de última hora, mandou uma engenheira lá, que ela, até então, foi só mesmo para tapar buraco, mas ela não... Nem o Ministério Público? Nem o Ministério Público apareceu. E foi tudo oficializado, foi mandado por... Eles queriam que fosse através de e-mail, a gente mandou, fiquemos ligando, até o dia 10 não compareceram. E olha que essas agendas, eu já cometi a cobertura de economia aqui da nossa região durante algum tempo, essas agendas da Federação dos Trabalhadores em Agricultura eram sempre muito concorridas, muito agitadas, era uma movimentação importante. A FETAC já teve muito mais força, mas o poder público parecia que olhava para esse segmento com um pouco mais de atenção. O que você está trazendo aqui, Josimar, é um cenário de completo abandono. Abandono, descaso. A gente teve agora, dia 29, a gente veio manderar com o seu Petrônio, a gente conversou, fizemos uma comissão dos trabalhadores, fomos até lá, porque eles não foram, a gente foi até lá, sair do DERAC, conversar, e até então, perspectiva nenhuma, não tem nada. Disseram que ainda vão se reunir ainda com a prefeitura para ver o que é que pode fazer. Então a gente saímos de lá muito, muito, muito triste, revoltado. Tem pessoas que estão revoltadas.